Meu nome é Felipe e hoje eu vou apresentar o WePoster sobre impressão 3D e estudos sistemáticos sobre a utilização de emulsões de fase interna na produção de tintas alimentícias. E bem, primeiramente, o que vem a ser uma emulsão não múltipla? Bem, elas são basicamente definidas pela mistura cineticamente estável entre dois líquidos immiscíveis, aqui a gente vai considerar sendo a água e o óleo, formando então uma fase contínua, que a gente vai considerar sendo uma fase aquosa, e uma fase dispersa composta de gotículas referente à fase oleosa. E bem, a gente pode ver isso na figura 1, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da figura. Só que o que acontece? As emulsões de alta fase interna são aquelas que apresentam o volume da fase dispersa, a fração de volume da fase dispersa, na verdade, no mínimo 74%. Ou seja, na figura 1 é a parte de cima da imagem, porque a gente pode ver que a quantidade de gotículas por uma mesma área de fase aquosa ela é maior. E essa característica confere a essas emulsões uma viscosidade muito alta. E isso é extremamente desejável para a impressão de tintas alimentícias, porque isso confere uma capacidade de autoestruturação do que você vai imprimir. E além disso, muitas vezes essas emulsões de alta fase internas apresentam aquela característica reológica não newtoniana de diminuir de afinamento por tensão de cisalhamento. Ou seja, e o que é muito importante, porque como a gente pode ver na figura 2, para a impressão 3D é necessária a extrusão. Então, quando você aplica, quando ocorre a extrusão em um fluido que possui essa característica, você vai ter ali a diminuição da viscosidade, que vai aumentar a efetividade da extrusão. E então, levando em consideração essa adaptação reológica das emulsões de fase interna na impressão 3D, o objetivo desse trabalho foi justamente identificar quais são as inovações que vêm sendo utilizadas para a impressão 3D a nível alimentício. E para isso, como a gente pode ver na figura 3, foi considerado que as patentes elas são um reflexo muito considerável das inovações que vêm sendo utilizadas, porque elas têm uma relevância tão grande que chegam a ser patenteadas. Então, para isso, foram utilizados dois bancos de patentes diferentes, que é o Patent Scope e o banco de patentes europeu, que é o Espaçonet. E, bem, os dois possuem sintaxes diferentes para a pesquisa, mas como a gente pode ver lá embaixo da logo deles, respectivamente, a gente tem basicamente uma pesquisa booleana, levando em consideração o operador AND, que vai articular as palavras-chave High Internal Phase Emulsion, Food e 3D Printing, e foi definido que o espaço de publicação dessas patentes fosse de 2018 até 4 de 4 de 2023. Então essas patentes elas foram obtidas, classificadas por relevância, e foram excluídas aquelas que fugiam ao tema. Então o objetivo era de selecionar as 5 primeiras mais relevantes de cada banco de patentes. Só como a gente pode ver nos resultados na figura 4, o Patent Scope retornou só 5 patentes, e dessas 5 patentes, 4 foram rejeitadas. E já no Espaçonet foram retornadas 25, e dessas 25, as 5 primeiras coincidentemente, se enquadraram nos critérios de seleção. E só um adendo que essa única patente retornada pelo Patent Scope e avaliada, ela está entre as 5 primeiras observadas no Espaçonet, e por isso que foram consideradas 5 patentes para revisão. Bem, uma característica que foi amplamente observada nessas patentes foi a questão da sustentabilidade. Como a gente pode ver na figura 5, a sustentabilidade ela foi abordada de forma explícita e implícita em todas as patentes, sendo que de forma explícita em 60% e implícita em 40%. Então foram utilizados sempre materiais biodegradáveis, de alta biodegradabilidade, na verdade, de alta biocompatibilidade, de baixa toxicidade, e também foi muitas vezes mostrado o método Clean Label de produção. E além disso, outra característica que foi observada é que, para você estabilizar uma emulsão, uma das principais coisas que você precisa fazer é diminuir a tensão interfacial entre os dois líquidos. E isso é feito através da utilização dos surfactantes, que geralmente são aqueles que têm a cabeça hidrofílica, a cauda hidrofóbica, só que nesse caso, todas elas utilizam partículas sólidas para isso, como a gente pode ver na figura 6, o que caracterizam elas como emulsões de Pickering. E todas as patentes utilizaram proteínas como essas partículas sólidas, por causa justamente dessas vantagens que se enquadram na questão da sustentabilidade também. E provavelmente isso foi feito porque a adsorção dessas partículas na interface água e óleo ela é irreversível. Então a estabilidade dessas emulsões é muito alta. Então a gente pode concluir que as inovações desse tipo de emulsão para tintas alimentícias para impressão 3D é baseado justamente na manufatura delas em acordo com a química verde e os objetivos de desenvolvimento sustentáveis propostos pela ONU. O que corrobora o fato de que é importante não só realizar a inovação, mas também fazer a manutenção da vida e a qualidade dela. Aqui são as referências e muito obrigado.